Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Psicologia de Grupos. Nós somos o grupo formado pela Ana Júlia Pimentel, Mayla Sheik, Leandra Rocha, Maria Eduarda Rocha, Ana Isa Rodrigues e Laís Bilena. Somos alunas do curso de Psicologia e hoje vamos falar sobre um tema muito relevante na sociedade contemporânea. Esse episódio é parte das atividades avaliativas da nossa disciplina de Psicologia de Grupos, ministrada pela professora Lídia Brelas, aqui na Unialfa, em 2024. Neste episódio, discutiremos a influência das redes sociais e a cultura do cancelamento nos grupos. Vamos explorar como esses fenômenos afetam as dinâmicas grupais com base nas ideias de Kurt Lewin, um dos maiores nomes da psicologia social. Esperamos que o nosso bate-papo traga reflexões e novas perspectivas para vocês. Então, vamos começar? Para começar, precisamos entender o que Kurt Lewin traz como base para estudar os grupos. Ele é conhecido por introduzir o conceito de dinâmica de grupo, que trata os grupos como campos de forças. Isso significa que dentro de um grupo existem forças que mantêm as pessoas unidas e outras que podem afastá-las. Ele também acredita que o grupo é mais do que a soma dos indivíduos, é uma totalidade dinâmica. Exato. É quando olhamos para as redes sociais, vemos que elas criam um tipo de grupo muito peculiar. Por um lado, as redes sociais aproximam pessoas com interesses semelhantes. Por outro, trazem desafios únicos, como a rapidez com que informações e julgamentos se espalham. Isso está diretamente relacionado à cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é um fenômeno em que alguém é rejeitado publicamente por um comportamento ou opinião. Pensando pela lente de Lewin, podemos dizer que o cancelamento acontece quando as forças de repulsa no grupo se tornam mais fortes que as forças de atração. É como se o grupo decidisse expulsar aquele membro para preservar seus próprios valores. E não podemos esquecer do processo de mudança de Lewin, que ele chama de degelo, mudança e recongelamento. Isso se aplica quando uma pessoa ou grupo passa por transformações devido à pressão social, como um cancelamento. Primeiro, há um desconforto que descongela crenças. Depois, uma nova ideia adotada. E, por fim, essa ideia se consolida ou recongela. Vamos pensar em alguns exemplos concretos. Celebridades ou influenciadores cancelados nas redes sociais enfrentam exatamente isso. Quando algo controverso que fizeram é exposto, o grupo virtual age como uma força que os afasta, enquanto outros membros reforçam a coesão entre si em torno de uma ideia de justiça ou moralidade. Mas esse tipo de dinâmica também pode ser destrutivo. Grupos nas redes sociais podem se tornar extremamente polarizados, onde o diálogo aberto que Lewin valorizava tanto se perde. Em vez disso, vemos ataques e exclusões que dificultam qualquer aprendizado real. E aí entra o papel do psicólogo social. Lewin acredita que grupos funcionam melhor com comunicação aberta e autêntica. Nas redes, isso significa criar espaços seguros para diálogo, onde as pessoas possam expressar suas ideias sem medo de represalias. O psicólogo pode ajudar a medir essas interações, promovendo mudanças de comportamento com menos tensão, como Lewin sugeriu. É interessante pensar como Lewin estava à frente do seu tempo. Ele já reconhecia que o grupo pode ser um espaço poderoso para mudanças positivas, mas também sabia que a resistência à mudança é algo natural. Hoje, nas redes sociais, vemos exatamente isso. Grupos que tentam forçar mudanças rápidas enfrentam resistências igualmente fortes. Bom, pessoal, hoje discutimos como as redes sociais e a cultura do cancelamento influenciam os grupos, usando a teoria de Kurt Lewin como base. E vimos que, assim como nos grupos tradicionais, as redes sociais criam uma dinâmica própria, mas intensificam os desafios de coesão, conflito e mudança. Lewin nos mostrou que, para criar uma mudança significativa, é preciso trabalhar nas estruturas grupais e promover uma comunicação aberta. Esses aprendizados são essenciais para que possamos construir grupos mais saudáveis, tanto no mundo real quanto no mundo virtual.
Nós agradecemos por nos acompanhar neste episódio e esperamos que tenha sido inspirador e reflexivo.